YouTube. Então, meus amigos, queria dar-lhes novamente boa noite, agradecer a presença em mais uma das nossas sessões do Rezendinho para Todos. E hoje a convidada é mais do que uma mulher de notório saber, é uma amiga querida, e já mais de um quarto de século somos amigos, né, Roseli? Isso Fizemos mesmo. amizade antes da livre docência, essa selou o nosso bem-querer e amizade em 2002. Lá se vão aí quase 25 anos da nossa livre docência na USP, que foi um momento emblemático, certamente, da sua carreira, da minha, sem dúvida, um dos mais marcantes. Roseli sugeriu, Roseli, além de médica, é também advogada e sugeriu um tema do nosso interesse, que são as implicações práticas da Lei 14.874 sobre a ética em pesquisa com seres humanos. Eu achei muito oportuno o assunto. Então, Roseli, sem mais delongas, muito obrigado por você estar aqui conosco. A palavra é sua. Obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Realmente temos aí uma amizade de muitos anos, né, Jorge? E com isso a gente sempre se encontra e é uma felicidade encontrar aí com todos vocês. Vim trazer aqui hoje um tema que é a ética em pesquisa com seres humanos, um tema atual, porque para os pesquisadores nós temos tido muitas mudanças no cenário nacional. Para os professores que orientam TCCs, que orientam alunos de iniciação, os pós-graduandos, tem muitas implicações práticas aí para os que realizam a pesquisa. Então, todos precisam estar alinhados, principalmente porque nós temos aí uma lei federal que está norteando a ética em pesquisa. Hoje também eu estou começando a compartilhar, vamos ver se dá tudo certo. Tá aí, né, Jorge? Perfeito, tudo certo. Tá. Eu estou como coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, onde eu sou professora adjunta na Escola Paulista de Medicina. Mas a Unifesp é muito grande, uma instituição com 5 campos e diferentes áreas, e agora é um comitê só de ética em pesquisa. Nós estamos aí recém aprovamos no Conselho Universitário um segundo comitê na área de ciências humanas e sociais. Então, o nosso volume de trabalho ainda está muito grande, muito alto, elevado. E com isso a gente vê uma diversidade de pesquisas e de muitos desafios aí para os pesquisadores, de uma forma geral. Vi aqui também que entrou ali, eu não sei se ainda está, a nossa amiga Fernanda Surita, que também é uma coordenadora de comitê de ética em pesquisa e sabe aí dos desafios que nós estamos tendo aí, os que são coordenadores de comitês. O FRJ tem vários comitês, viu, Jorge? Acho que tem uns 4, 5. Maternidade escola tem um comitê, o Clementino tem outro, a Odonto tem outro, tem diferentes comitês, aí às vezes fica mais diluído aí na submissão de protocolos. É, deixa eu ver, aqui, pronto. Mas o que que é essa lei? A Lei 14.874 é a lei que regula a ética em pesquisa com seres humanos. Ela foi sancionada pelo presidente da República em 2024, mas é uma lei que ficou muitos anos, vejam, ficou aí praticamente 10 anos em discussão no nosso Congresso Nacional, indo e vindo. Então, começa com um projeto de lei que era o PL 200, desde 2015, ficou indo e vindo com uma série de modificações, e até que em 2024 ela foi promulgada, então ela passa a ter vigência em agosto de 2024, e em outubro de 2025 é publicado o decreto regulamentador, e aí, com isso, muda todo o sistema de ética em pesquisa no país, o que antes era chamado Sistema CEP-CONEP, e hoje passa a ser chamado Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, que é o SINEP, a gente chama de SINEP, né?
Essa portaria de outubro de 2025, ela regula a composição da INAEP, que é a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, que é a instância que passa a substituir as atividades e muda toda a forma como eram são analisados os projetos, que antes os projetos eram analisados nos comitês de ética, e aí alguns subiam para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e lá, principalmente as áreas temáticas especiais, os de maior risco, e onde se fazia uma análise ética. Hoje não existe mais a CONEP, eu fui coordenadora adjunta da CONEP por 4 anos, e vivi toda essa transição do sistema CEP-CONEP para o sistema hoje com a INAEP. E a INAEP hoje foi totalmente instalada em fevereiro de 2026, então ela está funcionante e está organizando e coordenando o sistema. Então vejam que essas modificações são muito recentes e vou dizer que a cada semana a gente tem novidades a respeito do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. E quais são as bases da pesquisa ética? Elas não mudaram com o advento da lei. As bases da pesquisa ética continuam as mesmas, e estavam lá embasadas na Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde de 2012. E elas persistem os mesmos preceitos éticos, que é o respeito aos participantes de pesquisa, principalmente quanto à sua dignidade, segurança e bem-estar. E esse respeito, ele se alinha aos direitos humanos. Então, nós temos aí uma série de preceitos que nós devemos estar atentos quando realizamos, fazemos propostas de pesquisa, e os comitês eles vão estar atentos a essas pesquisas, né? Mas fora esse respeito ao participante de pesquisa, nós temos ainda um equilíbrio na relação risco-benefício para tudo que é proposto nas pesquisas, que as pesquisas tenham embasamento científico comprovado, sólido. O protocolo ele deve ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa antes de ele ser iniciado. Os pesquisadores precisam ter uma competência técnica, né, e acadêmica para realizar uma pesquisa. A pesquisa ética é aquela que garante uma participação voluntária das pessoas mediante o consentimento livre e esclarecido, com respeito, então, à privacidade do participante, confidencialidade de dados, né? Cuidados assistenciais devem ser providos e, é claro, né, atender às boas práticas clínicas. Então, são preceitos desconhecidos, são preceitos universais e a lei só ela reforça essa necessidade de se realizar uma pesquisa com base nos princípios éticos. E a lei, como eu falei para vocês, ela mudou o esquema que antes a gente estava acostumado em falar sempre no Comitê de Ética em Pesquisa e na CONEP. Hoje a gente fala em ética e a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, que é a INAEP, que hoje está alocada no Ministério da Saúde, no Departamento de Ciência e Tecnologia, tá? Como que é composta essa INAEP? Então, esse processo vem de outubro do ano passado, a partir do decreto, e aí no decreto regulamentador, que é esse decreto 12651, ele dá a composição da INAEP, que são 33 membros, uma composição plural de diferentes olhares, diferentes setores, né, do governo e também da sociedade, com os especialistas, que são 15 membros. Então, rapidamente, eu vou dizer aqui, olha, são representantes da Anvisa, da CONFAP, que é das fundações de apoio, do MCTI, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, 6 membros do Ministério da Saúde, 6 membros do Conselho Nacional de Saúde. Aí, 15 especialistas. Ela já está composta, já está estabelecida, já tem uma coordenadora, que é a Meiruzi, que vem da Anvisa. É, e os especialistas estão aí, foi aberto um edital e está saindo a lista dos especialistas, que a gente diz. Ainda está finalizando. E o que faz hoje a INAEP, eu trouxe aqui só um resumo para que vocês entendam, a INAEP,
como uma instância, ela não vai fazer mais análise ética de protocolos como fazia a CONEP. Então, o que a INAEP vai fazer basicamente é criar as normas que regem, vai credenciar os comitês de ética e acreditar, eu vou falar um pouco dessas acreditação, vai fiscalizar o funcionamento dos comitês de ética em pesquisa, vai julgar recursos. Então, toda vez que um pesquisador ele precisa entrar com recurso porque o protocolo dele não foi aprovado, tal, o recurso é para a segunda instância, que é a instância nacional, vai fomentar a cultura da pesquisa ética e capacitar, promover educação continuada de todo o sistema, né? Do sistema como um todo, não só dos comitês, mas também pesquisadores, patrocinadores, tá? E essa cultura ética, de uma pesquisa ética, ela é muito importante. E é isso que se visa fomentar dentro dos treinamentos, dentro das atividades, né? E eu trouxe aqui essa lâmina para que a gente tenha uma ideia. O que que é uma cultura ética? O que é uma cultura de uma pesquisa ética? Além do respeito aos participantes da pesquisa, tudo seja claro sobre o que está sendo proposto para uma pesquisa, para um participante, a transparência do financiamento, dos conflitos de interesse que existem quando se propõe uma pesquisa ou se busca o desenvolvimento de um novo medicamento, que sejam atendidos os princípios da integridade científica, para que esse conhecimento gerado na pesquisa ele realmente seja baseado em boas práticas e sem vieses, sem desvios. Trazer para essa cultura ética a responsabilidade institucional, porque não é só um pesquisador ou patrocinador que são responsáveis pela pesquisa, mas também a instituição que propõe, que abriga, né? Que abriga essa pesquisa, ela tem responsabilidade dentro do que é proposto. E, é claro, qualquer tomada de decisão dentro de um protocolo de pesquisa, dentro de um delineamento, seja baseado em princípios éticos. Então, não se trata só de ter um cumprimento de normas, de atender ao princípio do direito positivo que a gente fala, né, de atender estritamente às normas e delinear normas. Não, ela é além do cumprimento das normas, é uma conformidade dentro de uma cultura maior, em que se tem aí um compromisso contínuo de pesquisadores, patrocinadores, instituições, e que essa cultura ética ela esteja presente em todas as etapas do estudo, de qualquer estudo, porque aqui não é só dar esse slide, ele fala mais da pesquisa clínica, mas nós temos que lembrar que nós temos uma área grande de pesquisas, por exemplo, na área de ciências humanas e sociais, que envolvem aí uma série de particularidades que devem ser reguladas ao longo do tempo. Esse é o tamanho do sistema de comitês de ética em pesquisa, o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, no nosso país. Nós temos comitês de ética em pesquisa distribuídos no país todo, são em torno de 900. Esse número varia entre 900 e 950. Todas as unidades da federação têm comitês de ética em pesquisa, muitos vinculados às instituições de ensino superior, às instituições federais, estaduais, instituições privadas, mas muitos comitês também abrigados em hospitais, e centros de pesquisa. Então, vejam que a gente cobre o território nacional e as atividades em comitês de ética em pesquisa, elas são atividades não remuneradas. E nós temos aí uma força de trabalho de mais de 16 mil pessoas trabalhando e atuando em prol de uma pesquisa que seja ética. Nosso país é de tamanho continental, né? É um desafio é, fazer com que todo esse sistema atue com uma mesma linguagem, com o mesmo posicionamento. Então, muito que se diz é que a Lei Federal 14.874 ela traz força para regular o sistema dentro de um processo legal, atendendo a princípios legais de uma lei federal. Mas ele foi muito construído
pelo sistema CEP-CONEP, que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Saúde, desde 1996, com a Resolução 196. E antes disso, ainda teve a Resolução 188. Então, é uma construção muito antiga, de mais de 30 anos, neste país, em que estão envolvidas muitas pessoas que vêm trabalhando em prol de uma cultura ética na pesquisa, e que a lei ela traz essa mudança, traz esse movimento, né, meio essa bagunça nesse sistema, mas ela continua se alinhando aos princípios da pesquisa ética. E com isso, todos os que estão aí na ponta estão envolvidos nessas mudanças que nós temos tido ao longo do tempo. O que que traz essa lei aí de uma forma bem, quando a gente fala assim, é, quais os artigos que impactam aí na prática, né? Então, primeiro que o artigo 9º, ele estabelece lá quais são as condições para que se tenha um CEP. Primeiro que ele tem que ter um comitê de ética em pesquisa, né? Ele tem que ter uma equipe interdisciplinar, são comitês que não podem ser centrados somente num tipo de profissional, tem que ter profissionais da área médica, da área não médica, da área científica e não científica, nunca ter concentração de uma categoria profissional. É um comitê de ética em pesquisa, ele tem que estar credenciado na INAEP, ter um funcionamento regular, ter uma infraestrutura adequada, ser uma comissão pública, né, que as pessoas saibam qual é a composição do comitê, que tenha o seu regimento e que, de forma muito importante, tenha um representante dos participantes de pesquisa, que é uma pessoa que representa a comunidade, que representa o controle social. Esse nós chamamos de RPP, ele tem um papel aí muito importante para balizar do participante, daqueles que vão se submeter às pesquisas no nosso país. Então, essa é uma exigência da lei e é uma exigência que eu vejo muito positiva. E a lei traz, então, a criação, como eu falei para vocês, da INAEP e dos CEPs, e ainda diferencia os CEPs em CEPs credenciados e CEPs acreditados. Por que que a lei traz essa diferenciação? Porque ela traz no conteúdo dessa lei, ela traz o seguinte, que os protocolos de pesquisa de risco elevado que necessitam de um olhar especial desse sistema, eles vão ser avaliados pelos comitês acreditados. E aí a lei trouxe um problema grande aí, porque a acreditação de comitês de ética em pesquisa já estava em andamento no país pela CONEP, com um objetivo diferente, não era exatamente esse objetivo que a lei trouxe, a lei meio que atropelou, como muitas vezes acontece no nosso Congresso Nacional, ele não consegue alinhar, a lei não fica alinhada à prática no nosso país, né? Enfim, é, os CEPs acreditados estão concentrados no estado de São Paulo. Então, a INAEP já está aí, já publicou uma resolução para se buscar uma acreditação de um maior número de comitês no país como um todo, porque por enquanto são 8 comitês acreditados, mas todos no estado de São Paulo, porque a intenção da CONEP era estender o processo de acreditação para as outras regiões do país. Começou com São Paulo, que é onde se concentra o maior número de comitês e maior número de pesquisas. Mas é claro que é necessário vai ter uma expansão desses comitês acreditados. Então, a lei ela criou esses dois tipos de CEPs, CEPs credenciados e CEPs acreditados. Todos os CEPs eles podem analisar pesquisas de risco baixo e moderado, mas é claro, as pesquisas de risco elevado estão restritas exclusivamente para serem analisadas pelo CEP acreditado, independentemente de onde elas estejam sendo realizadas. Se elas for, por exemplo, uma pesquisa de risco elevado que esteja sendo realizada aí no Rio de Janeiro, ela vai ser analisada por um comitê de ética em pesquisa em São Paulo. O mesmo vai acontecer no restante do país. Por isso que se vê que é urgente a organização do sistema para que se tenham mais comitês acreditados, porque é claro que o comitê vai conseguir enxergar de uma forma mais
particular os problemas de cada estado, né, de cada localidade. Mas por enquanto, a lei, quando uma lei é vigente, a gente precisa atender à lei. E que é o princípio que nós chamamos de princípio da legalidade. E como e a gente tem que atender aos princípios da administração pública. E os CEPs, mesmo que eles estejam localizados numa instituição privada, eles exercem uma atividade pública. Então, eles vão ter que seguir, sim, o rito da administração pública. E é claro, a lei existe para todos, né? E todos nós devemos, seguir os princípios legais da lei. Esses são os comitês acreditados no nosso país, né? Que já vem de um processo de acreditação, e são os comitês que estão hoje avaliando todos os protocolos de risco elevado que dão início, no nosso país. Não é simples. Eu sou hoje coordenadora do CEP da Unifesp. A Unifesp não é um comitê acreditado, mas nós temos aqui outros que são, né? Que é o da USP, a Medicina ABC, o Albert Einstein, Dante Pazanese, a C. Camargo. E na segunda onda da acreditação, a CONEP acreditou CEPs do interior de São Paulo. Então, em Rio Preto, que é a FAMEP, a FACERES, que é de uma instituição privada, mas tem feito um trabalho fantástico no país, absorvendo muitas pesquisas aí de risco elevado, e a Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, tá? Mas o que se espera é que esse processo de acreditação ao longo deste ano já se expanda, porque já tem resolução, já tem norma para se fazer essa acreditação. Do ponto de vista prático, como tem ocorrido isso hoje? Quando um protocolo de pesquisa é submetido no sistema e a gente continua utilizando o sistema da plataforma Brasil, muitos pesquisadores conhecem, já sabem como é o sistema, complexo, difícil, cheio de problemas, um sistema obsoleto já, que já não dá conta do volume de informação que esse sistema armazena, e o Ministério da Saúde já está trabalhando numa nova plataforma. Espero, não falo mais, não falo em promessas de novas plataformas, porque toda vez que eu falei, nunca se cumpriu, mas eu tenho a impressão que dessa vez vai se cumprir, e deve surgir aí esperamos que até o final do ano surja um novo sistema aí eletrônico para registro dos protocolos de pesquisa. Mas hoje, como está funcionando, toda vez que um protocolo de pesquisa entra no sistema, é avaliado o seu grau de risco com base no que a gente chamava de áreas temáticas especiais, que são áreas temáticas estabelecidas na Resolução 466. E quando é visto que o protocolo é de um risco elevado, dentro da plataforma Brasil, a gente já tem uma proposta, um fluxo, né, para que ele seja redirecionado a um comitê acreditado, tá? Então, isso está sendo provisório até que se venha uma nova plataforma, enquanto que os outros protocolos de risco baixo e moderado continuam sendo analisados, nos comitês do país como um todo, tá? E aí sempre persiste essa dúvida, né? Exatamente o que é um risco elevado, porque as áreas temáticas especiais da Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde trazia lá as áreas temáticas, que eram pesquisas indígenas, a cooperação estrangeira, envio de material genético para o exterior, biobancos. Mas a Lei 14.874, ela não traz assim uma lista, um rol taxativo. Olha, risco elevado é isto, 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 aquilo. E o decreto 12.651 também não traz ali, os riscos. Então, isso é uma construção que deve ser realizada pela INAEP para realmente delinear quais os protocolos serão de risco, e é claro que isso tem uma dinâmica toda própria e não vai ser uma coisa, que não possa ser modificada à medida que a tecnologia avança. E aí, os temas que a gente entende como
de maior risco vão ser aqueles que têm uma invasividade, um potencial dano ao participante, testando o desenvolvimento de novos medicamentos, pesquisas que atinjam populações vulneráveis, né? E essas pesquisas multicêntricas que eu vou falar um pouco aqui ao longo da nossa apresentação. O decreto 12.651 traz no seu corpo, né? Ele é um decreto presidencial, no seu artigo 20 traz aí alguns itens que devem ser considerados para avaliação de risco, mas novamente não traz um rol taxativo. Isso vai ser uma construção para se definir, inclusive a Conep já tinha uma resolução que falava sobre tipificação de riscos e que deve ser aproveitada para definir os riscos, né, das pesquisas. Mas, de uma forma geral, a gente tem uma ideia, né? Então, por exemplo, aquelas pesquisas que trabalharam com as células CAR-T são pesquisas de risco elevado. Pesquisas que trabalham com implantes de chips em sistema nervoso central, eles vão ser pesquisas de risco elevado. A pesquisa que testa uma nova molécula, que ainda não tem um registro para o seu uso pela Anvisa, é uma pesquisa de risco elevado. Pesquisas com tratamentos para doenças raras são pesquisas de risco elevado. Então, isso vai ficar se delineando ao longo do tempo aí no nosso país e muito provavelmente a sociedade e os pesquisadores deverão ser chamados para contribuírem para essa construção. Então, por enquanto, que nós temos seguido essa nota técnica 43 do DECIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia, que fala que nesse período de transição o risco elevado está reservado para esses protocolos de área temática, tá? E isso tem funcionado aí no nosso país. Outro aspecto importante dessa lei 14.874 é que traz responsabilidades. Eu vou falar aqui um pouco das responsabilidades do Comitê de Ética em Pesquisa, mas tem responsabilidades do patrocinador, do pesquisador, né? Mas todas as responsabilidades elas giram em assegurar os direitos dos participantes de pesquisa, né? O CEP também precisa verificar a qualificação do pesquisador, vai fazer um monitoramento das pesquisas, e esse é um campo ainda que está meio em aberto, porque a gente não sabe como é que as pesquisas podem ser monitoradas no nosso país. Será que é somente pelo relato de eventos adversos, somente pelo relato de relatórios, ou será que a gente vai ter que ter algum sistema de monitoramento que, com base num sistema eletrônico que ajude a ter uma maior vigilância de como uma pesquisa é conduzida no país, para que a gente não tenha abusos, né? É, e é claro que a pesquisa, e é uma responsabilidade do CEP, é assegurar que seja tomado o consentimento dos participantes de pesquisa, porque a base da pesquisa ética é aquela pesquisa em que o participante pode exercer de forma autônoma, exercer a sua autonomia, decidindo se participa ou não de uma pesquisa. E o documento que a lei exige é o termo de consentimento livre e esclarecido, tá? E a gente vai falar um pouquinho ainda sobre ele. Também essa lei, ela reduziu os prazos de análise ética. Então, aqui eu trouxe de uma forma geral, que eu sei que sempre tem pesquisadores que ficam ansiosos com prazos, né? Mas vejam aqui nesse esquema, a gente pode ver que quando um protocolo de pesquisa é submetido, o comitê tem 10 dias úteis para verificar o pacote de documentos, ver se está tudo ok, estando tudo em ordem, a pesquisa, essa documentação é aceita pelo Comitê de Ética em Pesquisa e o prazo para uma análise ética é de 30 dias úteis. Dias úteis vão de segunda a sexta. É uma escala 5 por 2, tá? Não é 6 por 1. E aí, 5 dias úteis por semana, 30 dias úteis vai dar 6 semanas. Ah, mas e se tiver uma pendência? Então, se o comitê emitir um parecer de pendência, aquele parecer pendente, que o pesquisador já conhece, ele olha lá e fala: Nossa, tenho que corrigir, ou tenho que enviar dados adicionais. Aí, esse prazo ele é suspenso por até 20 dias úteis. E aí, passando esse prazo de suspensão, retorna a contar o prazo e, ao final, o comitê tem que chegar numa conclusão.
aprovado, essa pesquisa é ética, não tem óbices éticos, pode ser realizada. Não aprovada, que não tem condições de ser realizada por ter algum impedimento. E aí, na forma como foi proposta, não vai poder ser realizada. O pesquisador pode até entrar com uma nova proposta de um projeto totalmente reformulado. E suspenso é as situações em que tem denúncia que uma pesquisa em andamento necessita ser suspensa por risco ao participante de pesquisa, tá? Então, hoje os prazos estão assim, estão ajustados, e como eu falei, a análise ética é uma dessas três situações, e toda vez que tiver um parecer de não aprovação, o pesquisador pode entrar com recurso. Ah, eu falhei aqui, eu acho que eu posso entrar com recurso para consertar esse protocolo, eles não entenderam direito a minha pesquisa, pode entrar com recurso, em primeira instância, ao próprio CEP, em segunda instância na app, tá? E então é uma forma também de dar continuidade pelo seu protocolo se ele achar que não foi justamente apreciado. E temos um problema nesse país com as pesquisas multicêntricas, porque novamente a lei ela define um parecer único e saiu semana passada um despacho da INAEP, é, orientando a análise de protocolos multicêntricos como uma análise única, e os protocolos podem ter pendências, ter problemas administrativos, mas eles precisam ser resolvidos não dentro de um parecer de pendência. Então, ou por contato com os comitês de ética, e quem é o centro, que a gente chama de centro coordenador, que é o primeiro que submete a pesquisa, esse sim vai ter grande responsabilidade na análise do projeto, e é meio óbvio, né? Porque ele coordena uma pesquisa que é, por exemplo, em vários estados do país, e é esse CEP, esse centro e esses pesquisadores do centro coordenador que vão se responsabilizar pelas pesquisas em andamento, tá? Multicêntrica. A Lei 14.874 traz também os direitos dos participantes de pesquisa. E vejam que a gente teve recentemente a lei dos direitos do paciente, né? E essas leis elas se alinham, tá bom? Uma complementa a outra. Então, vejam, são direitos do participante da pesquisa ser informado sobre os benefícios e riscos quando ele se dispõe a participar de uma pesquisa, ter a sua saúde e integridade protegidas, principalmente na coleta de dados, de material biológico, mesmo as coletas, de informações. Ele pode ter o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, ter amostras devolvidas, ter acesso a informações sobre o armazenamento de seu material biológico. Hoje nós temos aí uma grande gama de pesquisas que coletam amostras de sangue, tecido, fluidos e DNA, inclusive pesquisas na área de genomas, né, dos genomas, do sequenciamento de genoma. Então, é direito do participante ter acesso, ter garantida a sua privacidade e confidencialidade, ser informado toda vez que o seu material biológico armazenado for transferido, tiver perda, tiver alguma alteração. Ele pode designar representantes legais para cuidar do seu material biológico e também para consentir em pesquisas, né, principalmente para menores de idade. Ser esclarecidos, por meio do termo de consentimento livre esclarecido, qual é o uso futuro tanto de seus dados como do seu material biológico, tá? Então, esses direitos, eles têm que estar no termo de consentimento, têm que estar contemplados no termo de consentimento, e é obrigação dos comitês de ética em pesquisa averiguarem isso. Por isso que, às vezes, os pesquisadores ficam é, nervosos quando o comitê emite pendências ou faz solicitações, diligências, mas hoje é para atender um requisito legal. E por isso, nada melhor do que um pesquisador observar o que diz a lei e já deixar alinhada a sua pesquisa para que não tenha nenhuma infração legal. Então, como eu diria, não está fácil fazer pesquisa neste país. Já se foi a época em que
a pesquisa era feita sem todos esses requisitos hoje que estão expressos em lei, tá? É muito importante, eu trouxe esse artigo 45, que fala sobre o uso futuro de material biológico e de dados da pesquisa. É muito importante que o termo de consentimento, quando ele prevê que pode ser que aquele material, aquela informação, ela é importante no futuro, que ele já deixe isso consignado no termo de consentimento para que o participante ele aprove, autorize um uso futuro, até sem uma necessidade de um novo consentimento. Então, isso é muito importante que esteja delineado dentro do documento que autoriza, né, em que o participante vai consentir na participação. Lembrando que a Lei 14.874 não tem nenhum dispositivo que preveja a dispensa do consentimento para a realização de pesquisas. O que antes tinha na Resolução 466, artigos que falavam sobre a dispensa do consentimento, hoje isso caiu por terra, não existe mais. Ao contrário, e principalmente a lei no seu artigo 18 diz que a participação em pesquisa é condicionada a uma autorização expressa do participante ou do seu representante legal, mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, esse documento hoje ganha uma importância muito grande, precisa ser bem elaborado e os comitês eles vão verificar se o termo de consentimento se alinha a todas as necessidades que são exigidas pela lei. Bom, a Lei 14.874 também traz responsabilidades aí para os pesquisadores, principalmente quanto à transparência da pesquisa, sobre como ele vai se reportar ao Comitê de Ética, para que o Comitê de Ética faça um monitoramento da pesquisa, né? Então, eu trouxe aqui alguns aspectos, principalmente que nós vamos ter que ter um sítio eletrônico de acesso público, então, que é uma plataforma que possa ser consultada, inclusive, pelo público, para saber pesquisas autorizadas, andamento de pesquisas, né? Se tem algum problema com a pesquisa ou não. Como é que o pesquisador vai se reportar ao comitê? Através de relatórios, então a lei ela já estabelece relatórios anuais e esses relatórios anuais da pesquisa devem trazer já um mínimo de resultados da pesquisa, inclusive dados clínicos e estatísticos, para que se possa ter uma noção de como está o andamento daquela pesquisa. E traz também, a lei traz um aspecto muito interessante, é que os participantes eles têm direito de receber uma devolutiva dos resultados da pesquisa que participaram. Então, não só fornecer informações, material biológico, ou serem testados quanto a medicamentos, mas também que tenha uma devolutiva numa linguagem clara, acessível, sobre os resultados dessa pesquisa que eles participaram. Então, isso é uma exigência hoje da lei que deve ser atendido pelos pesquisadores e o comitê ele pede que isso esteja lá consignado no termo de consentimento. Então, vocês viram que o termo de consentimento é o documento que é um carro-chave aí para qualquer pesquisador. O pesquisador precisa saber elaborar um bom documento, um bom termo. Ele não pode ser visto como um contrato, porque contratos, nem os advogados conseguem ler direitos contratos. E aí, vira e mexe, escapam coisas importantes em contratos, certo? Então, qualquer um que já fez um contrato de locação sabe que é assim, né? Ficam nas entrelinhas as coisas que a gente não enxerga no contrato. Então, o termo de consentimento, ele tem que ser um instrumento de cunho ético que faça uma comunicação para o participante sobre aquela proposta da pesquisa. Então, ele precisa ser elaborado numa linguagem de fácil compreensão. Ele é um documento que é datado e assinado pelo pesquisador. É um compromisso. É um compromisso entre o pesquisador e o participante de pesquisa, né? Se necessário, pode-se usar a figura da testemunha,
ou o documento assinado pelo representante legal, muitas vezes para os menores de idade, para os incapazes. Ele é um documento que tem que ser atualizado toda vez que a pesquisa for modificada. Se a pesquisa exigir uma modificação de dose, de exame, de acompanhamento, ele tem que ser atualizado e, novamente, os participantes têm que ser reconsentidos. O termo de consentimento, ele nunca poderá indicar uma renúncia de direitos ou uma isenção de responsabilidades. Tem que ser um documento completo e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tá? A testemunha imparcial, ela pode ser solicitada, principalmente quando o participante for uma pessoa leiga que não tem uma capacidade de leitura ou um participante cego e o documento não for preparado para um deficiente visual, né? Então, tem toda uma possibilidade de usar testemunha imparcial. Existe uma situação em que o termo ele pode ser isento, né? Que a gente não pode abrir mão do termo de consentimento, que é nas situações de emergência, que é claro em que não dá tempo de se tomar um consentimento e que por vezes é necessário desenvolver pesquisas e obter novos conhecimentos científicos. E aí, mas também a lei, ela deixa consignado que assim que possível o consentimento deve ser tomado. E é claro, a lei ela estabelece que o participante tem direito a retirar o consentimento sem qualquer ônus ou prejuízo, inclusive retirar os seus dados e informações da pesquisa, o seu material biológico, a qualquer momento, e isso deve constar no documento do termo de consentimento. Então, se vocês tiverem dúvida, o que precisa um termo de consentimento, procurem a lei. A lei é clara, a lei é fácil de ser encontrada, né? Então, hoje na internet, o site do Planalto vai trazer aí a lei. E de forma importante, essa lei traz o que a gente chama de sanções disciplinares. O que antes o sistema não trazia, então as resoluções do Conselho Nacional de Saúde não tinham o poder de penalizar pesquisadores patrocinadores. E ela traz alguns artigos que traz sanções. Então, os pesquisadores precisam estar atentos para não cometerem infrações éticas. O artigo 59 ele diz: se conduzir uma pesquisa fora dos preceitos em desconformidade com a lei, é uma infração ética e vai para sanções disciplinares, né, nos conselhos profissionais aos quais os pesquisadores estão vinculados. Então, os médicos aos conselhos regionais de medicina, os psicólogos aos conselhos regionais de psicologia, a enfermagem, os conselhos da enfermagem, e assim vai, tendo o CEP a obrigação de notificar os conselhos sobre as infrações éticas cometidas, porque é o CEP quem monitora o andamento das pesquisas. Também no artigo 60 fala de infrações sanitárias. E aqui isso é importante porque a inobservância de alguns artigos leva a infrações sanitárias que podem, inclusive, fechar um estabelecimento, inclusive penalizar com multa um pesquisador ou um patrocinador. Então, precisam estar atentos para conduzirem as pesquisas de forma ética, tá? E a lei também traz que os dados pessoais serão regulados pela Lei 14.874, aplicando-se subsidiariamente à Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que significa isso? Significa que na ética em pesquisa, em primeiro lugar, vem a Lei 14.874. E subsidiariamente, porque as duas são leis. Então, uma tem maior poder na ética em pesquisa, que é a lei específica, e subsidiariamente aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tem uma implicação muito importante no acesso de dados pessoais, né? Então, o que eu falei ali das infrações éticas, que são essa lista de artigos aqui, são os artigos de responsabilidades do patrocinador, do pesquisador, a transição entre o ensaio clínico e os serviços de saúde, que tem que ser feito um ensaio, principalmente quando se testa novos medicamentos. O armazenamento de material biológico tem que estar de acordo com o cronograma, querer armazenar por um tempo maior ou utilizar de uma forma não autorizada, ela é uma infração ética.
Os armazenamentos de dados, ele é pelo prazo de pelo menos 5 anos, porque se um participante vier com uma reclamação, uma denúncia, eles precisam estar armazenados sob responsabilidade do pesquisador para que sejam apuradas responsabilidades e os eventos adversos graves que são de comunicação obrigatória ao Comitê de Ética em Pesquisa. Então, assim, finalizando aqui a minha apresentação, eu queria dizer para vocês que os comitês de ética em pesquisa são um grupo de pessoas. Em geral, são pessoas que atuam na instituição e que dedicam o seu tempo a essa atividade de análise dos protocolos, de avaliação das pendências, das denúncias, tenta orientar os pesquisadores a como ajustar suas pesquisas para que elas sejam éticas. E eu diria que elas protegem os participantes de pesquisa, que é o nosso objetivo primordial ali, conforme atendendo à lei e a todas as resoluções éticas, mas os comitês também protegem pesquisadores, à medida que a gente alerta o pesquisador e não autoriza uma pesquisa que não seja ética, e também protege instituições, para que as instituições não tenham problemas de integridade em pesquisa, problemas de ética em pesquisa. E por vezes os comitês eles dão respostas negativas para um pesquisador, mas entendam que é para um bem maior, para que o pesquisador aprimore sua pesquisa e tragam formas, repense, e tragam formas éticas de se obter o conhecimento científico sem trazer prejuízos para as pessoas ou para a sociedade em geral. Então, acho que é isso, tá, Jorge? Eu queria deixar um tempo aí para a gente tirar dúvidas, na medida do que eu conseguir tirar de dúvidas, né? É, espero aí ter trazido informações novas para vocês. Muito obrigada. Obrigado, minha amiga Roseli, foi ótimo, um assunto oportuno. E o pessoal mesmo jovem, que já vai começando a colocar os trabalhos na plataforma Brasil e vê-los serem submetidos a comitês de ética em pesquisa, isso faz parte, por mais que pareça que não é o dia a dia, faz parte do dia a dia, principalmente de quem Sim. está em ambiente universitário. A palavra está franqueada para quem quiser fazer uso dela. Hoje a gente tem aí um volume muito grande de protocolos de pesquisa, principalmente nas universidades, sabe, Jorge? As grandes universidades não tem como, né? Porque são alunos de graduação, pós-graduação. E tudo, em princípio, deve seguir esse caminho, né? Tem, E eu tem que via seguir o na caminho. maternidade escola, fiz parte do CEP Hum, por um tempo, hum, é um CEP que foi amadurecendo com os anos e que no uhum, início eu percebi até uma questão de é, cerceavam muito. Não, nós somos poderosos, vamos criar obstáculo aqui e acolá. é, Com o passar do tempo, eu percebi que foi havendo um amadurecimento e, obviamente, as coisas que precisassem ser corrigidas, mas sem que parecesse uma coisa pessoal com os é, pesquisadores. Não, esse cara aqui não gosta, então vamos bloquear o trabalho dele. Enfim, assim percebi. E percebi também, não sei se a coisa melhorou, que hum, quando os estudos são multicêntricos, o caminho é um pouco mais complexo, né? é, E aí demorado, o que talvez até seja um dos motivos que torna esses estudos ainda mais importantes, né? Quer dizer, é. só aprová-los com esse caráter multicêntrico já é uma tarefa bastante difícil. Professor Mas Benzetri, hoje para a gente ter uma boa publicação, né? Para ser uma produção de um conhecimento científico que realmente reflita é, um trabalho sério, a gente sabe que os trabalhos multicêntricos são aqueles que vão dar realmente melhor resultado, né? Dão trabalho, mas são bons, né? professor Professor, Benzetri, professor Benzetri, queria aqui de público
novamente dizer quanto felizes ficamos todos com a sua merecida homenagem por ocasião do do O Congresso Congresso. Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, ocorrido semana passada. Eu, infelizmente, não pude estar lá, me desculpei com a professora Roseli, e o faço, então, de público, esse elogio pela merecida honraria recebida. Muito obrigado. Partindo de você, eu fico mais lisonjeado. Mas, professora Roseli, realmente a sua Então, aula foi espetacular, completa, e realmente a gente aprende muita coisa. Eu participei durante a minha vida de hum, muitos comitês de ética, mas não especificamente desse caso, tanto na Associação de Ginecologia como no Estado, mas a gente enfrenta muitos casos difíceis, porque é de colega para colega e passamos realmente eh, casos bastante trabalhosos. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu não sei no Brasil, talvez no exterior, os trabalhos, pesquisa de laboratórios. Dizem, eles fazem de trás para frente. Primeiro apresentam os resultados e vão montando a pesquisa até chegar no final. E isso tem fundamento? não é uma boa prática, né, professor? Não é uma prática recomendada. O ideal é que a pesquisa ela siga o caminho que eu falo, o caminho da pesquisa séria, que é você ter um problema, gerar uma pergunta da pesquisa, e a partir da pergunta que você tem, você delineia um trabalho para responder a sua pergunta, que vai gerar um conhecimento científico, né? O que a gente Uhum, fala assim é que às vezes o orientador ele não está bem preparado para ajudar o aluno. Então, porque às vezes o orientador também está aprendendo a ser orientador. Então, às vezes, os comitês têm que ficar, e muitas vezes tem tem pesquisadores, né? A gente tem pesquisadores nos comitês, eles acabam fazendo esse trabalho, mas não é o ideal, né? A gente fala, o ideal é que os pesquisadores, com os alunos, com seus orientadores, já venham aí com uma pesquisa bem delineada. E hoje nós temos aí cursos é, muitos cursos. Eu tenho que dizer que a pesquisa clínica, quando a gente fala de pesquisa de universidade é uma coisa, mas a pesquisa clínica do Brasil se profissionalizou, né? Nós temos aí associações de pesquisas clínicas, centros de pesquisas clínicas. O Brasil tem um número enorme de participantes, porque nós somos uma população gigantesca. E aí, quando você vai buscar uma doença rara, se busca aqui, sim, uma doença rara, quando você precisa de um tamanho amostral grande, com condições específicas daqueles pacientes, o Brasil ele tem essa população. Então, quando vai fazer uma pesquisa de vacinação, olha, as pesquisas da vacina da Covid foram enormes, são feitas com protocolos aí com muito dinheiro e vindos da indústria farmacêutica. Então, se tem muita pesquisa nesse país. E tem muitas que dão muita dor de cabeça, posso dizer aí, porque a gente vai ter pesquisas de maior risco. Mas o melhor é seguir o caminho correto da pesquisa, não fazer ela de trás para frente, hoje com a inteligência artificial, né? Nem precisa muita coisa, pergunta para a IA, ela já vem trazendo tudo. Mas eu acho que o próximo é o Lázaro, né? O professor Rezende, Sim, professor Rezende, eu deixa o posso fazer Lázaro uma falar, pergunta? depois você fala, Geraldesco, que o Lázaro tinha levantado a mão. Primeiro, muito obrigado pela minha participação e ouvir a excelente professora que eu conheço há muito tempo, a professora Roselina Nomura, que hoje participa da Unifesp, e gostei muito da sua apresentação Obrigada. nesse problema de pesquisa, ética e pesquisa,
Me recordo bem, professora, e num dos seus diapositivos, a senhora coloca a, a INAEP e coloca o risco elevado. E pode ser clínico, né? Mas não apresenta na lâmina o risco cirúrgico. Se nós pudermos participar, eu me recordo de duas pesquisas da Universidade Federal da Paraíba, Hum, uma que era um estudo multicêntrico clínico com o uso do Norplant, que eu tinha trazido também lá da Unicamp, e eu estava muito animado, que era com 26 pacientes, eu mesmo, que era o representante na UFPB, havia colocado, mas recebi depois uma recomendação para parar, porque o Ministério da Saúde tinha solicitado a parada dessa pesquisa clínica, que era com o uso do Norplant, que tinha o Norplant 1 e do Norplant 2. Eu estava hum, querendo ir para o 2, porque um deles tinha 5 implantes subdérmicos, o outro só teria 2, seria melhor para o paciente, mas os resultados eu estava achando esplendorosos, mas fui obrigado a parar. Depois um colega me pediu o material, acho que para o livro docência, da Universidade do Paraná, e eu encaminhei para ele. Segundo, eu tinha uhum, uma pesquisa cirúrgica, professora Roseli, que era uma hum, pesquisa porque eu tinha lido alguma coisa na Universidade de Oklahoma, mas lá uhum, eles são mais ricos e tinham um material melhor. Eu comecei a raciocinar e fazer com o nosso material das nossas universidades federais uma pesquisa cirúrgica que eu chamava de ovariotaxia, que era uma manobra sobre o ovário, era uma pesquisa cirúrgica de contracepção cirúrgica que eu chamava de reversível. E realmente eu provei que era reversível, mas tive receio, porque eu não sei, professor, eu queria que a senhora me hum, diga, todas essas pesquisas a gente tem que ter, hoje, principalmente, a proteção jurídica. E o comitê de ética existe, o comitê de ética e pesquisa da universidade, hum, e eu comecei a realizar com os residentes, com os colegas que estavam, e eu estava muito animado, mas uhum, fiquei com receio também, né, de eu não sei que situação, quando a gente raciocina e pensa em realizar uma pesquisa, seja clínica ou cirúrgica, se a gente tem que mandar tudo para o INAEP, que a senhora falou, que hoje está situado lá em São Paulo. O, cada, cada universidade tem, eu acredito que o professor Rezende tem filho, tem na sua universidade, e todos nós os professores universitários temos que ter o comitê de ética e pesquisa e verificar se o que é que nós temos para ficar mais seguros, uhum, mais com consentimento livre e informado para os pacientes, é evidente isso. Isso foi estatuído, acho, pela própria Federação Brasileira na nossa área de ginecologia e obstetrícia uhum, há muito tempo e a gente obedece isso, tal, mas a gente fica com um certo receio, professora. Então, eu uhum, queria que a senhora dissesse se a gente tem que enviar tudo uhum, depois do de ética aprovado, se temos que enviar para o INAEP, como é que nós uhum. temos que fazer. Certo. Se eu parei essa pesquisa de contracepção cirúrgica, que eu achava espetacular, maravilhosa. Obrigado, Eu Geraldo. achei, Obrigado, professor. mas eu É, quero ouvir da senhora alguma coisa. sim, fique sossegado. O senhor vai mandar para o comitê da sua universidade, do hospital onde o senhor está fazendo a pesquisa. A INAEP não vai receber o protocolo, não. Agora é tudo no local. Aí o comitê ele vai ver que se ele for de um risco elevado, aí que o comitê é que manda para um que a gente chama de comitê acreditado, né? É, é um desafio fazer pesquisa cirúrgica, viu, professor Geraldez? É um desafio, ainda hoje. Não é uma coisa fácil, não. Então, são poucos Eu os entendo. que fazem pesquisas cirúrgicas, mesmo hoje.
E dependendo da cirurgia, realmente é de risco mesmo. E aí vai ter um olhar especial. Mas fique É sossegado que a invasivo. porta de entrada é no comitê local, viu? E aí lá eles é Pois, que verificam se é um caso de ir para um acreditado ou não. Tá bom? tá bom, Obrigado, muito Roseli. obrigado. Obrigado, Nada. Geraldez. Professor Obrigado. Lázaro, que tinha levantado a mão já mais cedo. Dois paraibanos na sequência, né? Hum, Professor Geraldez. Bom, eu tenho certeza que tem muitas Doutor pessoas aí. Lázaro. Eu vi a doutora Fernanda Surita também aí, professora Surita. Professora Roseli, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Realmente foi muito esclarecedora para mim, até porque eu já vi há algum tempo chamando a atenção a esses aspectos como são jogadores, só estava numa tese, nós estávamos por coincidência juntos. Sei que é Uhum. um tema caro para a senhora. A pergunta é, Hum. bom, a senhora deixou o TSLE aí, a senhora falou dele de maneira assim, ele é cabal. Pergunto à senhora, muitas pesquisas no Brasil são feitas de banco de dados. Hoje mesmo nós temos ainda aí, obviamente, nossas universidades, muita coisa guardada. Significa dizer que nós não vamos poder usar nada disso, porque, perceba, algumas vezes naquele momento histórico não era importante, isso é um aspecto. E o segundo aspecto é que mesmo da linha de pesquisa que você vai atuando, vão surgindo novos insights e que você Sim. descobre, né, que aquilo poderia ser importante. Eu falo isso por causa que a senhora já bem entendeu a dificuldade da pesquisa no Brasil e principalmente nessa área básica, quando a gente envolve aluno, a gente vai ter realmente essa dificuldade. O que é que a senhora me diz disso? Existe alguma É. situação que possa ser aceita um trabalho retrospectivo? Então, obrigada, Francisco Lázaro, pela pergunta. Essa sua pergunta não é só sua, é do país inteiro. O país todo quer saber o que faz para fazer uma pesquisa retrospectiva em que vai constar dados que foram coletados para outra finalidade. Então, a gente tem que lembrar que quando uma pessoa vai no médico, é atendida no hospital, ela está sendo atendida para buscar um cuidado de saúde, para buscar um tratamento, uma cirurgia, um remédio. Ela não está indo lá como uma pessoa que está sendo pesquisada. E aí ela vai, faz o seu atendimento, fala, as coisas são registradas no prontuário, e aí de repente alguém fala, nossa, aquela informação podia ser valiosa para a ciência, né? Só que ela não foi coletada para fins de pesquisa, e aí começamos o nosso problema, porque a Lei Geral de Proteção de Dados protege esses dados, principalmente os dados da saúde, de forma que eu não tenho liberdade de usar as informações do jeito que eu quiser. Será que tem alguma forma de eu recuperar esses dados e poder utilizá-los? Talvez, talvez com a anonimização de informações, e aí a gente vai começar a falar aí de dados eletrônicos, prontuários eletrônicos, em que eu tenha toda uma confiabilidade de que a informação vai ser anonimizada, os dados pessoais identificadores, talvez eu possa utilizar essas informações para pesquisa. Mas eu vou te dizer que é tão sério que está sendo. A INAEP não se posicionou ainda, está sendo discutido porque a lei é taxativa, exige o termo de consentimento. Então, eu sei que está sendo feita uma consulta para a consultoria jurídica da Advocacia Geral da União para que se dê uma interpretação desse dispositivo. E talvez venha nos próximos meses aí alguma orientação mais clara de que se você vai poder usar dados anonimizados, por exemplo. É tão sério o problema que, por exemplo, a lei ela diz que tem que ser um documento assinado. Se vocês lembrar, pesquisas online, a gente não trabalha com assinatura, trabalha com registro, só o concordo, não concordo. Então, inclusive, se estende até a esse tipo de consentimento. E está meio difícil. Hoje eu não tenho uma resposta para você sobre como é que a gente vai poder orientar pesquisadores quanto a isso. A princípio,
a gente não autoriza o uso de dados de pesquisa se não tiver o consentimento dos pacientes, sabe? Não tem que buscar ou algumas situações especiais busca anonimização, mas hoje não tem uma orientação clara da Instância Nacional de Ética em Pesquisa. Eu espero que surja logo assim que se definirem aí tiverem respostas da Conjur. Bom, Obrigado, Obrigado, Sérgio. tenho que Roseli. lembrar que pesquisa retrospectiva em prontuário nunca é de qualidade muito boa, né? Porque o pessoal anota o que quer e o que não quer dentro do prontuário. Aí você vai, às vezes, quer saber se aquele resultado da sífilis qual que era o valor, você roda o prontuário e não descobre quando é que foi que deu positivo um exame. Então, nunca é uma pesquisa, ela tem vieses muito grandes, né? As pesquisas retrospectivas têm vieses de seleção, vieses de registro, vieses eh, de acompanhamento. Então, nunca são pesquisas que dão uma boa confiabilidade, tá? Roseli, tem uma pergunta aqui no chat do meu colega de Hum, turma na faculdade, Ayrton Daniel Ribeiro Filho, que fala lá uhum, de Campinas, e pergunta se a produção de informações a partir de dados retrospectivos levantados de um consultório privado também precisa de aprovação do CEP. E, nesse caso, qual CEP deverá ser julgadora desse trabalho isso. específico? Então, o atendimento em consultório, lembre, é um atendimento de saúde, não é um atendimento para pesquisa. No momento que o profissional ele vê que é uma informação importante, que vai gerar uma pesquisa, é bom que ele delineie, e tenha o contato dessas pessoas para pegar o consentimento. E às vezes o consultório não tem um comitê de ética, né? Ele não é uma instituição de pesquisa, de ensino e tal. Aí, quando essa instituição que está, de onde são coletados os dados, não tem um comitê, a gente tem uma forma de entrar na plataforma Brasil lá, submeter essa proposta de pesquisa, e aí na app vai indicar um comitê de ética. Em geral, vai por proximidade. Então, se é na região de Campinas, indica um comitê de Campinas. São Paulo é mais fácil, tem um monte de comitê, né? Então, em geral, pegam os comitês públicos para serem indicados para essas instituições que não têm comitê de ética, tá? Maravilha. Mas é isso. Gente, queria novamente agradecer, agradecer a Roseli por essa disponibilidade, nos brindou aqui com uma aula ótima sobre um tema importantíssimo. Convidá-lo já para a próxima semana, desejando-lhes todos uma excelente semana e feriado aí, que temos uma semana interessante com quinta e sexta, Bom, né? uma Para semana quem curta, consegue, né? não é? É. É Então, bom, um é muito abraço, Roseli, muito obrigado, minha bom. querida, Obrigada. e até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigada. Uma boa Obrigada a noite. todos, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite.